Oi, gente! Antes de começar a falar o assunto de hoje, se você ainda não está inscrito aqui no canal, para tudo, se inscreve, ativa os sininhos das notificações e, se você já está inscrito, continue acompanhando os meus vídeos. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo falando o que eu deixei na casa dos meus pais. Nesse vídeo eu quero abrir um pouquinho meu coração para contar um pouco mais para vocês e para dividir um pouco mais a fundo do que foi esse processo. Bom, o que aconteceu é que depois que eu postei o vídeo no canal, muita gente entrou em contato comigo. Primeiro para me contar o que as pessoas tinham deixado na casa dos pais delas, ou na casa de alguém, ou na própria casa. E elas me contavam do apego que elas tinham a essas coisas, de que elas têm essas coisas, que elas têm inclusive dificuldade até de mexer nessas coisas, né? Aquele cantinho que você não quer nem remexer. Mas o que mexeu comigo é que algumas pessoas comentaram assim: puxa, Narine, eu queria ter essa facilidade que você tem em se desapegar das coisas. Eu queria conseguir fazer isso, conseguir jogar fora, conseguir doar. Queria ter essa facilidade, fazer com essa naturalidade. E aí, eu fiquei até um pouco assustada quando as pessoas me falaram isso, porque não foi sempre assim. E é por isso que hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês que eu já fui uma pessoa super apegada às minhas coisas. Inclusive, eu tinha muito essa dificuldade. Eu sempre tive muito apego, principalmente a itens emocionais, a cartas, a coisas que eu fiz. Então eu queria trazer pra vocês entenderem um pouquinho do processo, porque lá ficou muito aquele momento, aquela organização na casa da minha mãe. Mas antes disso, aconteceu todo um processo interno meu, principalmente aqui na minha casa. Então, para começar, eu desde criança sempre achei que eu fosse organizada. Então, para mim, organizar era otimizar os espaços, conseguir guardar tudo de forma que o acesso ficasse fácil e visível para quando eu precisasse achar. Então, dessa forma eu comecei a acumular tudo aquilo que eu tinha, tudo que eu usava. Então, quando eu comecei a ter conta em banco, eu comecei a guardar todos os papéis, extratos, cartas do banco. Eu fazia pastas onde eu guardava, inclusive, os canhotinhos dos talões de cheque. Para vocês terem uma ideia, eu tinha caixas só de cartas de amigos, caixas de recordações. O que eu fazia, toda vez que eu ia em algum evento, cinema, show, teatro, eu guardava os canhotos, os ingressos, tickets, numa outra caixa para lembrar em tudo que eu tinha ido. Então, a verdade é que eu gostava muito de guardar tudo que eu tinha feito. Acontece que o tempo foi passando e isso, até então, quando eu vim morar aqui na minha casa depois que eu casei, funcionava bem, eu tinha os meus espaços, eu acumulava essas caixas nos maleiros, eu ia guardando tudo de uma forma organizada, até que vieram os filhos. Então, já quando a minha primeira filha nasceu, eu já precisei liberar espaço, porque não cabiam, eu não fui para um lugar maior, eu já tinha o espaço que eu imaginava que eu pudesse ter filhos, mas esse espaço estava ocupado pelas minhas coisas, pelas minhas lembranças, pelas minhas recordações, por coisas que eu não usava mais, mas que ficavam lá para eu saber que estavam lá. E aí que eu comecei a precisar, por necessidade, precisar desses espaços, que eu tive que repensar o que eu ia fazer. E aí quando veio o meu segundo filho, que aí piorou, porque aí eu tinha mais coisas dentro de casa. Quem tem filhos vai entender o que eu tô falando, porque quando chega o filho a gente pensa nas roupinhas que são pequenininhas, acha que é fácil de colocar em qualquer lugar, mas os filhos, as crianças, né, principalmente um bebê, ele tem um monte de acessórios que são muito grandes. Então, desde a banheira, o carrinho, o berço, os brinquedos, tudo ocupa muito espaço. E eu precisava desses espaços que estavam ocupados para colocar as coisas deles. Então, nesse momento eu tinha que repensar, eu tive que estudar, eu tive que entender o que eu precisava fazer. Nessa época, além de começar a estudar a organização física da casa, que eram os métodos que eu precisava aprender, eu também fui fazer um curso de organização emocional.
E aí eu comecei a perceber que guardar todas essas coisas era ficar muito apegado ao passado, e isso não estava me deixando viver o presente e muito menos programar o meu futuro. Então eu comecei a ver e comecei a tentar pensar qual era a real necessidade de eu ter tudo aquilo guardado. No começo, a sensação que eu tinha era como se um dia, se eu perdesse a memória e eu precisasse resgatar o meu passado, se eu tivesse tudo lá guardado, era como se aquilo fosse me lembrar. Mas aí depois eu comecei a pensar que talvez se um dia eu perdesse a memória, nem olhar aquelas coisas não iam me remeter ao passado. Ou então, por que eu queria aquilo para ficar voltando ao passado? E aí eu comecei a me trabalhar para começar a entender o que realmente eu precisava guardar e o que eu podia desapegar. Não é um processo fácil, é um processo muito difícil. No começo, as primeiras vezes, quando eu sentava para arrumar e jogar a carta fora, jogar foto, ou coisas que eu não uso mais, que eu já não usava mais, que já estavam guardadas há muito tempo, no começo era muito difícil. Assim, meu marido brincava toda vez que eu ia sentar para arrumar essas coisas, eu chorava, eu ficava, às vezes, né, eu lia uma carta de alguém que já faleceu e eu ficava lembrando daquela pessoa. Então foi difícil me desapegar, foi difícil voltar a todas essas coisas. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês é que a sensação quando a gente consegue fazer isso, ela é muito boa. Primeiro porque ela libera um espaço que muitas vezes a gente precisa. Segundo, acumular essas coisas não faz a gente lembrar. Muitas vezes, quando a gente guarda essas coisas, elas ficam tão bem guardadas, eu digo assim, às vezes em caixas, no fundo de um baú ou no fundo de gavetas, que a gente nem tem acesso a isso. Então ele fica lá só tomando espaço, só ganhando pó, ocupando o espaço de alguma coisa que pode ser útil para você nesse momento presente. E você fica com ela lá sem nem saber o que tem lá. Eu não acho que a gente tenha que acabar com o nosso passado, jogar tudo fora. Eu, inclusive, ainda tenho coisas que eu preciso mexer. Eu sou super apegada a fotos. Eu acho que a gente tem que guardar, sim, algumas fotos. Coisas que a gente gosta de ver, gosta de lembrar. Isso faz muito bem pra gente. Isso não é uma coisa ruim. A gente não tem que, isso eu já vivi, então agora eu já vou jogar fora, eu não uso mais. Eu não acho que a organização é por esse caminho que a gente tenha que se livrar do nosso passado e não ter nada dele. Mas eu acho que a gente tem que ter muito critério com aquilo que a gente guarda. E a gente tem que saber por que a gente está guardando aquilo. Guardar porque, talvez possa ser útil um dia. Normalmente isso não vai ser útil. Guardar porque talvez um dia eu vá ver, eu vá usar. Muito provavelmente você não vai ver ou não vai usar. Até porque se está escondido, às vezes você compra outro e nem lembra que você tinha aquilo guardado. E mais do que isso, muita coisa que às vezes a gente guarda, aí não tô nem falando em papel nem em foto, mas às vezes um brinquedo ou uma roupa, às vezes pode ter utilidade, a gente não usa ela agora ou não serve na gente, pode ter utilidade para outra pessoa e aí aquilo fica parado, encostado dentro da nossa casa. Então, abrindo um pouco o meu coração, não foi fácil, para quem assistiu o vídeo e achou que foi uma coisa fácil, não foi fácil esse processo para mim. Eu diria que foi como fazer uma musculação, foi como fazer uma ginástica, né? Então, o primeiro dia de exercício foi muito dolorido, foi difícil, eu não consegui fazer quase nada. Conforme eu fui praticando isso, começou a ficar mais fácil e quando eu percebi, eu já tinha achado, né, já estava gostando de fazer musculação. Então, mais ou menos foi assim que eu senti com a organização. No começo foi doído, no começo foi difícil, eu demorei muito tempo. Às vezes eu não queria, alguns lugares eu não queria nem mexer, foram mais difíceis, eu demorei para ter acesso àqueles lugares. Mas conforme eu fui praticando, eu fui sentindo que foi ficando mais fácil. E mais do que isso, quando eu fui sentindo os resultados, quando eu fui vendo a liberdade que não ter alguns desses objetos, do que eu me desfiz, coisas que eu não usava há muito tempo e eu dei para outras pessoas e as pessoas me falavam que estavam usando isso no dia a dia, que estava sendo super úteis, né, na vida delas e que elas estavam podendo aproveitar. Então,
isso foi me fazendo muito bem e isso foi me dando mais e mais força para que eu conseguisse continuar e para conseguir fazer realmente essa transformação na minha vida. E é um pouco uma mudança mesmo de pensamento, uma mudança de viver. Você começa a filtrar aquilo que é importante daquilo que não é, aquilo que você usa daquilo que você não usa, aquilo que você precisa daquilo que você não precisa. E isso vai muito além do espaço físico. Isso entra nas nossas coisas internas, nas nossas emoções. Então, por isso que eu falo que está tudo muito conectado. Então, de certa forma, essa arrumação do espaço físico, ela me possibilitou muitas organizações internas também. E isso me abriu um espaço enorme para esse momento presente que eu estou vivendo hoje. Me libertar dessas coisas que eu guardava, abriu um monte de espaço aqui na minha casa, né? Coisas que eu joguei fora, coisas que eu doei, coisas que eu vendi. Então, isso me ajudou, não só no espaço físico, mas em todos os aspectos da minha vida, e por isso que eu resolvi contar um pouquinho mais para vocês e dividir isso com vocês. Eu espero muito que isso possa inspirar. Se você tem essa vontade de fazer essa arrumação, se você tem essa vontade de fazer essa organização e de transformar a sua vida, de transformar seus pensamentos, de mudar essa cabeça com relação as coisas que a gente guarda, as coisas que a gente se apega, e muito mais que isso, né? A vida é o que a gente vive hoje no presente, então é muito legal a gente conseguir curtir as coisas que a gente tem e não ficar só amarrados às coisas do passado, às vezes coisas que a gente não usa, às vezes coisas que já poderiam ter ido pro lixo e coisas que podem ser úteis para outras pessoas também. Um monte de tranqueira junto, né? Um bebê. Nessa época, eu peguei para fazer um curso de Ixi, caiu a luz.